Olá, o canal Palavra de Bênção hoje traz um assunto bem referente a este momento que estará acontecendo pelo Brasil e no mundo neste domingo, Dia dos Pais. Eu não sei como que será o seu Dia dos Pais que ouvirá esta mensagem. Eu não sei se você tem mais o seu pai, assim como eu não tenho mais o meu aqui neste mundo ao meu lado. Eu não sei se você tem o seu filho, sua filha, eu não sei qual é a situação, mas o meu desejo é que essa mensagem chegue até o teu coração, entendendo que o nosso Pai Celestial, esse ainda existe, ainda está presente na minha e na sua vida, e que esta mensagem possa encontrar alento, conforto ao seu coração. Mas eu quero fazer uma pergunta nesta mensagem. Que tipo de pai você tem sido? A Bíblia relata no livro de Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 32, eu não vou ler todo o texto para ter mais tempo, mas esse texto relata a história de um homem que tinha 2 filhos. Ela é muito conhecida na Bíblia como a parábola do filho pródigo. E conta a história que um dos filhos cansou de estar ao lado do pai, da família, pediu a sua herança e foi embora. Foi viver a sua vida da maneira que ele entendia que seria melhor. E foi. Só que chegando lá, gastou todo o dinheiro, foi fazer coisas erradas, perdeu a amizade, passou fome, foi viver inclusive como empregado dos outros, comendo da pior alimentação possível. Depois você pode ver isso na sua Bíblia. Mas conta a história que esse homem, ele ficou com o coração apertado, ele ficou ali pesaroso, triste com a separação daquele filho que havia ido embora. Mas ele tinha esperança que aquele filho voltasse. E foi o que aconteceu. Um dia aquele filho voltou ao encontro do pai. E qual não foi a surpresa? Ele chegava a pensar, arrependido daquilo, falando assim: olha, eu vou voltar, não vou nem falar para o meu pai que eu quero ser considerado seu filho, mas eu vou voltar e vou pedir a ele emprego, vou pedir a ele para trabalhar novamente com ele. E assim ele fez. Foi, voltou. E qual não foi a sua surpresa? O seu pai estava o aguardando, já ciente de que ele voltaria. E ele voltou aos braços do pai. Por isso esse texto é chamado a parábola do filho pródigo. E é ela que eu quero trabalhar nessa mensagem, mostrando que tipo de pai você tem sido. Porque o pai do filho pródigo, ele nos deixou grandes lições. E ele é um dos pais na Bíblia que é mais falado. E é interessante que a Bíblia não relata o nome dele, nem o nome dos seus filhos. Talvez para não ficar gravado isso aí na cabeça das pessoas de nomes. Mas a pergunta continua: que tipo de pai você tem sido? Um pai acessível? Os versículos 12 e 18 desse texto diz assim: o mais moço disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles, ele foi. Pouco depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens. Um pai acessível. A história conta sobre esse caso. O filho mais novo teve sonho, queria viver uma vida dissoluta e foi. O seu pai era acessível para seus filhos. Aquele pai estava sempre com seus filhos, procurava sempre viver uma vida junto a eles, mas aquele filho agiu daquela forma. Outra coisa, você tem sido um pai espiritual? O versículo 18 vai falar isso.
Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele sabia que seu pai era um pai espiritual, um pai que vivia na presença de Deus, um pai que orava por ele. E é esse pai que eu e você devemos ser para os nossos filhos, porque a palavra de Deus vai dizer: educa a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Você tem sido um pai espiritual para seus filhos? Seus filhos podem ver isso em você. Outra coisa, no versículo 20, fala de um pai carinhoso. Pai de verdade não tem medo de mostrar suas emoções. Foi o que aquele homem fez. Ele foi para o caminho, abraçou seu filho, chorou com seu filho. Mais para frente você vai ver a história que aconteceu com aquele homem carinhoso com seus filhos. Conta-se a história, é uma ilustração de um filho que escreveu uma carta ao seu pai. Ele estava preso, condenado à morte, mas antes disso acontecer, ele pediu para escrever uma carta para o seu pai. E é interessante essa carta, chama-nos a atenção, porque no conteúdo da carta ele diz assim: Pai, se houvesse mais justiça nesse mundo, seríamos nós dois executados nessa cadeira elétrica, não apenas eu, porque você tem uma parcela de culpa. E ele vai lembrando aquele pai sobre isso. Quando roubei a bicicleta de um menino, você me ajudou a escondê-la para que minha mãe e as pessoas não soubessem. Quando roubei dinheiro da carteira do vizinho, você foi comigo gastá-lo no comércio. Quando discutiu com minha mãe e ela foi embora, ela só queria corrigir-me por eu ter roubado. O resultado final do curso que acabei sendo expulso. Pai, eu era só uma criança. Pouco tempo depois, tornei-me um conselheiro, um adolescente problemático e agora sou um homem bastante mal formado. Pai, eu era apenas uma criança que precisava de correção e não de aprovação, mas mesmo assim eu te perdoo. Só peço que essa carta possa chegar ao maior número de pais para eles saberem o que faz o homem se tornar pessoas do bem ou do mal. É a educação que precisamos, que vem de você, meu pai. Assinado um filho delinquente. Então essa carta é o resultado de um filho que não teve um tipo de pai como o pai do filho pródigo. O pai do filho pródigo era um pai acessível, estava com seus filhos, conversava com seus filhos, educava seus filhos. Ele era um pai espiritual, ele orava pelos seus filhos, ele dava educação bíblica aos seus filhos. Ele era um pai carinhoso. No momento de erro, de falha do filho, ele soube perdoar, ele soube abraçar seu filho novamente. E o pai desse filho delinquente foi diferente. Então, que você, ao assistir essa mensagem, olhe para a Bíblia. Tem muitos outros pais espirituais que você pode tirar referências na Bíblia, mas eu preferi trazer o pai do filho pródigo. Que como pais possamos assumir o nosso papel de líder espiritual. Por isso eu repito aquilo que eu falei no início. Não sei se você tem seu pai por perto, se você tem seus filhos por perto, junto a você, mas independente disso, mesmo que estejam longe fisicamente, ore pelos seus filhos, como assim eu faço, sempre orando pelos meus filhos, e que possamos também entender isso, porque a Bíblia nos dá mais recomendações sobre essa questão. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em casa, andando pelo caminho, deitado ao levantar. Deuteronômio 6, de 6 a 7. Você está disposto a aceitar esse desafio?
não pela minha palavra, não pela minha pregação, mas pelo que a palavra de Deus ensina. Torne-se um homem de oração, ajude seus filhos a saber o quanto é importante amar a Deus, conversar com Deus, leve-os à igreja que você frequenta. Se não frequenta, você procura uma igreja evangélica, participe dos cultos. Aqui na rua Itirapuã 2365, nós temos culto quarta-feira, 20 horas, e domingo, 19 horas. Venha nos visitar, traga seus filhos, venha fazer essa visita para aprender mais da palavra de Deus, e ouça a música que eu estou deixando junto a essa mensagem. E que Deus te abençoe, e que você tenha um Dia dos Pais verdadeiramente na presença de Deus, que é o nosso maior Pai, é o nosso único Pai verdadeiro. Venha para a presença de Jesus. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço por essa mensagem. Amém. O Pai está cuidando. Enquanto você ora, enquanto você adora, Ele cuida de você. O Pai está cuidando. Enquanto você ora, enquanto você adora, Ele escuta o gemido do teu coração. Não há causa perdida, Ele é o dono da tua vida. Para todo problema, Deus tem a solução. Vejo ao meu redor o que está acontecendo. Circunstâncias querem me fazer parar. Mas quando olho para o alto, vejo em Deus o meu socorro, renovando as minhas forças para continuar a caminhar. Tenho provado teu cuidado, pelo Senhor sou bem guardado. Aprendi que esperar com paciência, Deus me ouve quando decido clamar. O Pai tá cuidando enquanto você ora, enquanto você adora. Ele escuta o gemido do teu coração. Não há causa perdida, Ele é o dono da tua vida. Para todo problema, Deus tem a solução. Ele cuida de tudo, Ele cuida de tudo. O Pai tá cuidando. Mas quando olho para o alto, vejo em Deus o meu socorro, renovando as minhas forças para continuar a caminhar. Tenho provado teu cuidado, pelo Senhor sou bem guardado. Aprendi que esperar com paciência, Deus me ouve quando decido clamar. O Pai tá cuidando enquanto você ora, enquanto você adora. Ele escuta o gemido do teu coração. Não há causa perdida, Ele é o dono da tua vida. Para todo problema, Deus tem a solução. O Pai tá cuidando enquanto você ora, enquanto você adora. Ele escuta o gemido do teu coração. Não há causa perdida, Ele é o
pra todo problema. Deus tem a solução.